não é o fim. Ainda não é o fim. Muitas vezes, parece que a vida não tem mais nada de novo ou de bom a oferecer. Alguns olham para o futuro e não veem nenhuma nova perspectiva, não veem novas possibilidades. E entram muitas vezes em desânimo, comodismo, etc. Nós temos histórias bíblicas onde parece também que essa vida não teria mais mudança, não teria mais solução, não teria mais esperança, mas pela imensa graça, amor de Deus, as coisas foram transformadas. Queremos pensar um pouquinho no drama de Noemi e Ruth, duas mulheres que estavam já sem esperança, estavam numa situação caótica, crítica, mas que tiveram as suas vidas transformadas, mudadas. Esse é o Deus que nós servimos, e essa história pode ser a sua história, uma história de mudança, onde o melhor está por vir. O cristão, ele vive nessa expectativa de que o melhor está por vir, nesta vida e na futura. E nós precisamos crer e confiar no Deus Todo-Poderoso, que está no controle das nossas vidas. Mas vamos estudar o drama de Ruth e de Noemi. Convido você que abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth fica logo depois dos Juízes, antes de Samuel. Nós estaremos lendo o primeiro capítulo. Evidentemente que são 4 capítulos, e estaremos lendo o primeiro capítulo para que possamos ter já uma noção melhor do drama da família de Noemi e Ruth. Ruth, capítulo 1. Diz assim o texto: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e volte cada um para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas,
Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu, não insista para que eu deixe, nem me obriga a me segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. E aconteceu que chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém ela dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Até aí, vamos orar como estamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Precisamos da iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito para compreender e para praticar a Tua palavra. Rogamos que toda mente e coração se volte a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar nessa história, o que está desenrolando, o que estava acontecendo aqui. Diz o texto que na época de Juízes, provavelmente essa história tenha se situado mais ou menos na época de Gideão. Juízes capítulo 6 ali narra essa história, porque a época de Juízes é uma época um pouco extensa, ou seja, Deus levantava pessoas, líderes que pudessem governar o povo, não havia um rei, ainda o sistema de reinado não havia se iniciado, e nós sabemos que começou a seguir com Saul, lá no texto de 1 Samuel nós verificamos isso. E nesse período, muitas vezes, o povo se desviava de Deus, ou seja, quase sempre. Um povo rebelde, um povo que a Bíblia fala que é dado a servir outros deuses. E nesse período, então, houve um período de fome, de seca. E a família de Elimeleque, juntamente com Noemi, os seus dois filhos Malom e Quilião saíram de Belém, na região de Judá, reino que se tornou futuramente o reino do sul, e foram para Moabe. Então pensem que, olhando, vocês conhecem mais ou menos o mapa, pensem no Mar Morto, Rio Jordão, Mar Morto, então ao oeste fica Belém, e do outro lado do Mar Morto, ao leste, então, a região de Moabe. Saíram, atravessaram por cima, ali passando pelo Jordão, região conhecida como Transjordânica, e foram a Moabe, uma localidade de cerca de 100 quilômetros de lá, talvez daqui um pouco mais, indo de Sorocaba, um pouco mais à frente. Então, evidentemente que, como eram feitas essas viagens a pé, eram viagens longas, que levavam alguns dias. Chegando lá,
Diz o texto, não muito tempo, Elimeleque morreu. Elimeleque, que o nome significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Depois de cerca de 10 anos, Malom e Quileão também morreram. Nos lembrando que Malom e Quileão se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Orfa e Ruth, Malom e Quileão. Malom era marido de Ruth e Quileão de Orfa. Se casaram, mas passados mais ou menos 10 anos, morreram também. É interessante que o nome Malom significa enfermo e o nome Quileão significa definhando. Alguém pode perguntar, mas quando eles nasceram, seus pais já sabiam qual que seria o futuro deles e a tragédia que ia acontecer e por isso colocaram os nomes? Provavelmente não. Provavelmente os nomes foram mudados posteriormente, como é comum na Bíblia. Nós vemos que a própria Noemi falou, não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa agradável, me chame de Mara. Então a própria Noemi já estava trocando o nome dela para Mara. Nós vemos Abrão para Abraão, nós vemos Jacó para Israel, nós vemos Saulo depois começou a ser chamado por Paulo. Então, tudo indica que essa troca de nome foi posterior devido às tragédias que haviam acontecido. E eles haviam saído então de Belém, que significa a casa do pão, ido para uma terra estranha, para uma terra estrangeira. E ali então essa tragédia acontece. Eles fugindo da seca, da fome, foram para uma outra terra distante, com outra cultura, onde se adorava outros deuses, e muitos desses deuses nojentos, como a Bíblia fala, porque sacrificavam crianças para esses deuses. Então a Bíblia classifica de deuses nojentos. Por isso a proibição de Deus de que se casassem com mulheres estrangeiras, porque Deus não queria essa coisa nojenta, absurda. Mas depois de toda essa tragédia, sabendo que Deus havia visitado Belém, Noemi decidiu retornar para lá. E quando elas já estavam a caminho de Belém, cerca de 100 quilômetros, como dissemos, no meio desse caminho, Noemi para e fala para Ruth e Orfa, minhas filhas, voltem, vão para a casa dos seus pais, vão servir seus deuses, porque não tem futuro para mim. Mesmo se eu se casasse hoje e tivesse um filho, ainda isso não seria viável para vocês. Vocês não teriam como esperar que o meu filho crescesse para se casasse com vocês. Então não há esperança para vocês, vão embora. Diz o texto que Orfa, por fim, depois de terem chorado amargamente, Orfa deu um beijo em sua sogra e retornou à casa de seus pais. No entanto, não foi o que aconteceu com Ruth. A Ruth, através de uma declaração emocionante, ela diz que não deixaria de forma alguma Noemi. Olha o que ela disse: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que eu for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você.
Ruth, então, através dessa declaração de lealdade, fidelidade, compromisso, ela seguiu a sua sogra, Noemi, coisa rara nos dias de hoje. No entanto, um modelo bíblico a ser seguido. E elas então chegaram em Belém. Belém, uma cidade que se tornou uma cidade muito importante pelo nascimento de Cristo Jesus, uma cidade bastante próxima de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, mas para a época uma vila, uma pequena vila. E chegando lá houve um grande alvoroço na cidade. E as mulheres começaram, essa não é Noemi? Evidentemente que há um tom também de perplexidade, mas um tom de reprovação nessa fala das mulheres. Não é essa Noemi, e Noemi já se adiantou para evitar essa crítica que estava sofrendo, essa crítica social. Não me chame mais de Noemi, o agradável, que significa agradável, mas me chamem de Mara, que significa amargo, amargurada. E chegando lá, elas se estabeleceram, então, em Belém. E se estabelecendo lá, Ruth já tomou a iniciativa e disse à sua sogra, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. O texto diz que estava na época da colheita de cevada. A colheita de cevada é mais ou menos em abril. Depois que a colheita de trigo, mais um pouco adiante. Primeiro se colhia a cevada. A cevada é algo parecido com trigo, mas é um cereal mais barato que o trigo. Em uma das multiplicações, o que foi multiplicado era um pão de cevada, mas era usado comumente também para fabricar o pão e outras utilidades. Hoje, principalmente, a cevada é usada para fabricar a cerveja. Na época também existia. Mas, basicamente, era para a produção do pão de cevada. E quando eles colhiam, havia uma lei em Israel, e nós podemos observar essa lei, está lá no livro de Deuteronômio 24:19, onde Deus havia determinado que aqueles que colhiam, e o que caísse para que eles deixassem. Não ficasse ninguém recolhendo o que porventura por acidente caísse, para que isso que caísse fosse destinado aos estrangeiros, às viúvas e aos órfãos. Então isso era uma lei em Israel. Então Ruth falou, eu vou lá, porque estão colhendo, e vou ver se eu consigo respigar. O nome disso é respigar. E foi o que fez Ruth. E ela foi parar no campo de Boaz. Boaz, que era um parente de Elimeleque. Boaz, um parente de Elimeleque, nós vamos ver a seguir onde foi parar tudo isso. E chegando Ruth ali, Ruth foi bem tratada. Ruth foi bem recebida. Ruth, ela foi elogiada pelo próprio Boaz como uma mulher de fibra e uma mulher virtuosa. Boaz era o resgatador, aquele que, através da lei do levirato, nós vamos verificar um pouco mais também sobre essa lei, ele podia comprar os bens do falecido e casar com a viúva para suscitar herdeiros desta viúva. Isso que significava a lei do levirato. E foi isso que fez Boaz. É muito bonita a história realmente é um romance de alta qualidade, emocionante. Vale a pena você ler os 4 capítulos de Ruth. E Boaz se propõe então a ser aquele resgatador, aquele que ia resolver, aquele que ia mudar a situação de Ruth e de Noemi. E nós vemos que o final da história então, Boaz
ele realiza o resgate. Ele compra os bens do falecido, toma Ruth como esposa, e aí, desse relacionamento, nasce um filho, que vem a ser alguém que está na linha da genealogia de Davi e do Senhor Jesus. Mas nós queremos destacar algumas lições. Eu quero pensar em 5 lições, 5 rápidas lições, que essa história, esse drama, esse romance também nos ensina. Primeiro, precisamos valorizar aquilo que temos. Precisamos valorizar aquilo que temos. Seja grato por tudo que você tem. Nós verificamos que nessa história, na verdade, a situação da família de Elimeleque era melhor quando ele saiu do que quando chegou. É verdade que havia uma crise, havia uma seca, havia uma fome. Mas a própria Noemi reconhece isso. E muitas vezes as pessoas, elas estão a blasfemar, estão a reclamar, elas murmuram com Deus pela sua situação, essa porcaria de país, essa porcaria de governo, essa porcaria de povo e assim por diante. É verdade que temos muitos problemas e temos muitos políticos porcaria, mas não é essa atitude que o cristão deve ter. Esse lixo, essa droga, eu vou lá para o States. E pega a sua mochila e vai. Aí ele pega uma Covid. Aí ele vai no hospital. Beleza, mas $1.000 aqui para você tratar disso, tá bom? Não tem hospital público. Então, pessoas que emigram, xingando o seu país, cuspindo no seu país, blasfemando contra Deus que o criou e colocou nesse país. E chegam lá e vê que as coisas não são bem assim. Que as 1000 maravilhas e a prosperidade fácil não acontece assim. Então, antes de criticar seu país de origem, lembre-se que foi da vontade de Deus que você nascesse nessa terra. Isso não significa que você não pode ir morar em outro país. Na Europa, seja onde for. Isso não significa que você não pode estudar em outro país. Sim, se tiver uma oportunidade de emprego, vá. Se tiver uma oportunidade de estudo, vá. Mas o que nós estamos questionando é a atitude que alguns vão. Não estou dizendo que Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion foram dessa forma. Eu penso que eles foram mais do tipo do que está acontecendo hoje com os venezuelanos. Muitas vezes uma situação muito crítica, muito difícil. Mas essa história nos leva a meditar sobre essa questão de imigração, muitas vezes desnecessária. De imigração cuspindo no prato que comeu, blasfemando contra Deus que te criou e te colocou aqui. Então, se há de alguém emigrar para outro país, seja pela vontade, conforme o querer e o direcionamento de Deus. E precisamos pensar que aquilo que temos é muito mais valioso do que aquilo que não temos. E precisamos dar graças a Deus por isso. Algumas pessoas, muitas vezes, têm as condições, mas está reclamando, está murmurando. Essas questões devem ser pensadas, estudadas, analisadas por cada pessoa que está tendo uma visão
assim distorcida do local onde Deus o colocou para ser um sal e luz, e da intenção, ou da imaginação, ou da ilusão, é a palavra talvez mais adequada, de que indo para um outro local tudo estará resolvido. Saibam, meus irmãos, que isso, na maioria das vezes, é uma ilusão. Então precisamos valorizar aquilo que temos, a nossa família, a nossa igreja, o nosso país. Não estou falando que você vai aprovar os corruptos, mas aquilo que Deus tem nos dado. Segundo, todas as escolhas trazem consequências. Evidentemente que no livro de Ruth, em nenhum momento é atribuído culpa à família de Elimeleque por ter migrado. Assim como nós já estudamos em Jó, onde que atribuir culpa é um erro, nós vemos que aqui também não existe isso. No entanto, muitas vezes, as nossas decisões e as nossas escolhas não são as melhores. Ah, mas como que você prova que não foi melhor? Tem um fato importante, o casamento com mulheres estrangeiras. A Bíblia proíbe o casamento com mulheres estrangeiras. E nós sabemos que Malom e Quilion casaram com mulheres estrangeiras. Aí você fala, mas Ruth se tornou uma pessoa importante na genealogia de Jesus. Como que você pode falar isso? É verdade. Mas isso se chama graça de Deus, de transformar coisas ruins em coisas boas. Se Deus age com a sua graça e a sua misericórdia na sua vida, mesmo que você tenha feito coisas erradas, não significa que Deus está aprovando o erro e o pecado, de forma alguma. Então, um casamento com mulheres estrangeiras não é uma coisa aprovada nas Escrituras Sagradas. E nós sabemos que as decisões trazem consequências. Não que eles tenham morrido por causa disso, nada disso. Mas eles decidiram emigrar, eles decidiram ir para outra terra, eles decidiram se casar com mulheres estrangeiras, tiveram decisões equivocadas. E por fim, Noemi, ela diz que Deus, ela fala assim, quando saí daqui eu era plena, mas agora o Senhor me fez voltar vazia. Depois ela continua, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu, ela atribui toda a culpa da sua desgraça, da sua tragédia a Deus. Isso é uma visão parcial da verdade. Na verdade, Noemi estava equivocada com as suas conclusões. Evidentemente que isso foi uma tragédia. O livro não atribui culpa, mas foi uma tragédia. Também houve decisões equivocadas, é lógico. Agora, ela está certa em considerar que Deus nunca se omite da responsabilidade, que todas as coisas acontecem sob a sua permissão. Se não é a vontade de Deus, as coisas acontecem sob permissão de Deus. Porque nenhuma folha da árvore cai sem Deus permitir. Então, nesse sentido, Noemi estava certa. Mas não no sentido de que Deus foi o agente da sua tragédia. Antes, a sua tragédia aconteceu por fatos e decisões da própria vida, que não contaram com o direcionamento e aprovação de Deus, é verdade. Noemi, então, estava errada em suas conclusões de que o Deus Todo-Poderoso havia o afligido. Tanto é que ela estava errada, que o final da história vai provar isso. Antes,
Foram situações diversas que causaram a sua tragédia, das quais também não podemos atribuir a culpa direta à família, mas também não podemos dizer que foi Deus que afligiu aquela família. Mas o Deus Todo-Poderoso, misericordioso e bom, veio atuar em meio àquelas circunstâncias para transformar, para mudar a sorte daquela família, de Noemi e Ruth. Então essa é uma lição importantíssima, que todas as decisões trazem consequências. Mas se desejamos e queremos e servimos ao Deus Todo-Poderoso, então estamos em boas mãos. Estamos nas mãos daquele que vai direcionar, conduzir a nossa vida e transformar a nossa vida daquela tragédia, daquela situação ruim, daquele pecado, numa nova vida. A terceira lição é que a fidelidade e a lealdade de Noemi, de Ruth, são realmente exemplos preciosos para a nossa vida. Fidelidade a Deus e lealdade a Noemi foram marcas da vida de Ruth. Eu vou ler em uma outra versão da Bíblia de Jerusalém, diz assim: não insista comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também a minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, me mande esse castigo e acrescente mais esta, se outra coisa não ser a morte, me separar de ti. Se no escrito original não aparecesse o nome próprio de Deus, nós poderíamos presumir que Ruth teria dito assim: o seu Deus vai ser o meu Deus. Se o seu Deus for Quilion, é o meu também. Se o seu Deus for Baal, vai ser o meu também. Mas não foi isso que disse Ruth. Ruth disse: Jeová será o meu Deus também. Ela não estava falando que qualquer Deus seria o Deus dela. Ela estava dizendo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, seria também o Deus dela. Essa é uma das únicas traduções que aparece, é traduzido não como Senhor ou como Deus, mas como Yahweh. Mas é interessante, nas suas traduções vocês podem notar isso também. Quando aparecer o Senhor, e tudo maiúsculo, não sei se você já percebeu isso ou sabe disso. Quando aparecer Senhor, tudo maiúsculo, significa que é uma referência ao Deus Todo-Poderoso, ao Jeová. Quando aparecer Senhor, só o primeiro maiúsculo e outros não, então não é necessariamente uma referência ao Deus Jeová. Então as nossas traduções, elas usam disso para dar essa indicação, ok? Então a fidelidade a Deus e a lealdade a Noemi foram marcas na vida de Ruth, coisa difícil. Como hoje a questão da lealdade é uma coisa rara. Muitos casais até são fiéis, mas não são leais. Quer um exemplo? A mulher pode ser fiel ao seu marido, mas ela chega lá no salão de cabeleireiro e fala mal toda a vida do seu marido, para todo mundo. Então ela pode ser até fiel do ponto de vista sexual e de não ter outro homem, mas ela é desleal para com seu marido, e vice-versa. O marido pode ser até fiel e não ter outra mulher, etc., mas quando chega na roda dos amigos, ele mete o pau na mulher para tudo quanto é lado. Então, ele é fiel, mas ele é desleal. Ruth era fiel e era leal. Virtudes raras. Muitas pessoas, como são desleais à sua igreja, aos seus irmãos. Como são infiéis a seu Deus.
precisamos resgatar a virtude da lealdade. Os casais precisam resgatar a virtude da lealdade. Cada cristão precisa resgatar a virtude da lealdade aos seus irmãos, à sua igreja. Quantos irmãos saem aí fora e às vezes falam tão mal da sua igreja, dos seus líderes? Que coisa feia, que deslealdade, que pecado. Mas temos um exemplo de uma pessoa. Depois a gente fala, a Ruth foi uma pessoa abençoada, eu quero ser abençoada que nem Ruth é. Você tem sido leal e fiel como ela? É uma questão que precisamos nos levantar. Às vezes nós queremos as bênçãos que nós vemos nos personagens bíblicos, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Não que seja um jogo de troca. Não é isso. Mas as bênçãos estão disponíveis aos seus, aqueles que se relacionam com Deus. E não alguém que acha que tem os direitos de requerer, de exigir as bênçãos de Deus. Então Ruth foi fiel a Deus e leal a Noemi. Virtudes raras foram demonstradas por Ruth. E essa virtude foi reconhecida em toda a cidade de Belém, 3:11. No versículo 11 do capítulo 3, nós vemos esse reconhecimento, diz assim, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. E o próprio Boaz também. Ele chama Ruth de uma mulher virtuosa. É interessante que não há nenhuma declaração bíblica de uma pessoa chamando outra, ou chamando uma mulher de virtuosa, a não ser aqui. Ou seja, Ruth foi a única mulher que foi chamada de virtuosa por outra pessoa em todos os relatos bíblicos. Ruth, então, era uma pessoa virtuosa, porque ela era fiel ao Deus Jeová, leal ao Deus Jeová, fiel à sua sogra e leal à sua sogra, fiel em suas declarações, porque a partir do momento que ela fez uma declaração de fidelidade, de seguir, e ela fez uma declaração muito parecida com o que os casais fazem no casamento, que não seja a morte o que nos separe. A partir do momento que ela assumiu esse compromisso, ela precisa ser fiel a esse compromisso, fiel a ela mesma no compromisso que ela fez. Muitas vezes nós queremos a fidelidade do outro, mas primeiramente temos que ser fiéis a nós mesmos e aquilo que nós declaramos, aquilo que nós nos comprometemos. A fidelidade deve ser a nós mesmos como Deus o é. Em primeiro lugar, Deus é fiel a Ele mesmo. Aquela música, Fiel a Mim, minha sugestão era que primeiramente fosse, que ela falasse que Deus é fiel a Ele mesmo. Né? Não sei como poderia mudar aquela letra, mas também letra tem um caráter poético, né? Que não é bem assim, às vezes, a linguagem tão precisa como nós queremos. Mas em primeiro lugar, Deus é fiel a Ele mesmo. Ou seja, aquilo que Ele disse que vai fazer por você, Ele vai cumprir. Não primeiramente por causa de você, mas primeiramente por causa dEle. Porque Ele é fiel às suas palavras e àquele que Ele prometeu. A fidelidade deve ter esse aspecto, então. Nós somos fiéis primeiramente ao que nós nos comprometemos. Nos comprometemos no batismo, nos comprometemos quando nos convertemos, nos comprometemos quando vamos aqui à frente. Nós precisamos ser fiéis a isso. Quarta lição. Na crise, Noemi e Ruth não ficaram paradas, tiveram iniciativa. É interessante que Ruth foi chamada de mulher virtuosa. Leia lá em Provérbios, no último capítulo de Provérbios, capítulo 30, sobre a mulher virtuosa.
A visão que nós temos evangélica, da tradição que nos trouxe, da mulher que é só dona de casa, não corresponde muito bem à visão da mulher de Provérbios capítulo 30. Noemi e Ruth, principalmente Ruth, que foi chamada de uma mulher virtuosa, tem muito do que está ali em Provérbios. Ou seja, ela não ficou parada. Ela foi. E diz o texto que eu vou respigar no campo que me deixar. No lugar, então, que eles me deixarem fazer isso, eu vou. Ela já considerava que o não seria uma possibilidade. E ela não ficou intimidada por essa possibilidade do não. Algumas pessoas, pensando que vão receber um não de resposta, já ficam totalmente intimidadas e paralisadas. E deixam de agir. O que não aconteceu com Ruth? Eu vou. Onde me deixar, eu vou respigar, tudo bem. Se falar não, eu vou para outro lugar. O que nós falamos hoje, né? Aquela frase, aquele chavão, né? Como é que é da área? O não nós já temos, né? O não nós já... É mais ou menos isso. O não nós já temos. Ruth sabia que o não já era o que estava acontecendo. E ela esperava o sim. E nessa iniciativa, então Ruth teve iniciativa. Ou seja, em momentos de crise precisamos ter iniciativa. Noemi teve iniciativa, porque Noemi estava lá em Moabe e ficou sabendo que Deus havia abençoado Belém. E Belém havia novamente produzido a cidade do pão, então estava agora produzindo pão de novo. E Noemi teve a iniciativa de voltar. Isso muitas pessoas não fazem, porque elas sabem que ao voltar receberão críticas, serão julgadas. Está vendo lá? Foi embora, foi servir o Deus Quilion. E agora vem aí, com mão na frente e outra atrás. Deus amaldiçoou ela perdeu o filho, perdeu o marido, né? Os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó, está vendo? Isso é normal. Então, às vezes, as pessoas vão para fora, na ilusão também, depois volta para o Brasil, com a mão atrás, na frente, e a família começa a criticar, está vendo? Eu falei, aí, né? Então, Noemi foi enfrentar essa crítica social, e ela não teve medo de enfrentar isso. E muitas vezes nós precisamos ter coragem de saber que talvez aquela escolha que fizemos não foi a melhor, e retornar. E ter coragem de enfrentar a crítica com humildade. Porque os amigos de Jó vão aparecer. Mas ninguém deve ficar parado na crise, nas dificuldades, porque vão ser criticados. Ah lá, deixou o emprego para abrir um negócio próprio, e agora faliu, está vendo? Quem mandou deixar o emprego seguro? Então esses vão aparecer. Vão aparecer. Mas saiba que Deus está contigo, meu irmão. Não se impressione, não se intimide com a crítica social. Tenha coragem também e humildade de recomeçar. Noemi precisava recomeçar. Ela mesma diz, eu saí melhor do que agora que eu voltei, mas eu vou recomeçar. E nós recomeçamos com iniciativa. Com iniciativa. Sem preguiça. Aliás, a preguiça é pecado. Olha o que Provérbios 6,6 diz sobre a preguiça. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os caminhos dela e seja sábio. A Bíblia fala, fica observando um formigueiro, como que funciona, para que você largue a preguiça de lado. Então, em dificuldades, em problemas, em crises, precisamos ter iniciativa e não ficar paralisados, esperando. Não foi isso que fez Noemi. Não foi isso que fez Noemi quando estava em Moabe, retornando. Não foi isso que fez Ruth
quando já estava em Belém e foi buscar trabalho. Iniciativa. Você tem que fazer a sua parte. É lógico que Deus está na condução, e é o que fez. E ela foi respigar, foi atrás daqueles que colhiam, para pegar aquilo que sobrava. E ela foi parar, por providência de Deus, no campo de Boaz. No campo de Boaz. E aí nós entramos no último, então, lição, que é: Deus é soberano e está no controle. Deus é soberano e está no controle. Ruth, então, foi parar no campo de Boaz. E Boaz era um parente próximo de Elimeleque. E Boaz, então, ele poderia exercer o direito da lei do levirato. A lei do levirato é assim: morre, um homem morre, fica viúva. O irmão tem que casar com essa viúva para ter um filho com ela. E esse filho, ele vai ser um descendente do seu irmão e não dele, esse primeiro filho. Tá? Então ele suscita herdeiros para a viúva. Isso é a lei do levirato. É evidente que quando não há um irmão, a lei se aplicava a outros parentes mais próximos. No caso aqui, havia um parente ainda que era mais próximo de Boaz. E o que aconteceu? Então Noemi, sabendo de que Ruth havia parado nos campos de Boaz, elaborou um plano. Ele falou: o pessoal vai estar malhando trigo. Malhar o trigo, eles cortam trigo, pega lá malhando. Geralmente se fazia com os animais, o animal ficava rodando na eira. A eira era um lugar de chão batido ou de pedra aberto. E ali separava a palha dos grãos. Geralmente era feito por animal, algumas vezes também eles batiam. Tipo pensa num remo que tem a parte da frente assim solta. Para separar, no caso é animal, na maioria das vezes, mas isso também era uma possibilidade. Separar o grão da palha. Depois eles pegavam aquilo lá tipo com uma pá de 2, de 3, assim, aquela do capeta, né? Que o pessoal fala, não sei como é que chama aquilo lá. Jogava para cima. Jogando para cima, o vento mandava embora a palha e o grão caía. E quando eles faziam isso, né, malhar o trigo na eira, eles faziam no final da tarde, porque havia um vento que vinha do Mediterrâneo, e esse vento no final da tarde ele levava a palha. Depois eles juntavam aquela palha, porque aquela palha tinha utilidade também. Mas no dia que eles faziam isso, geralmente eles dormiam naquele local. Eles dormiam no local até para guardar o trigo. Eles dormiam, é um local que, por causa da palha, por causa do trigo, não era tão frio. E essa época que eles faziam também não era uma época muito fria. E o plano de Noemi era o seguinte: depois que ele tomar uns vinhos e ficar alegre e dormir, então você vai e deita embaixo, nos pés dele. Tá? Então fica lá, coloca a roupa mais bonita que você tem, coloca uns perfumes com cheiro agradável, e tudo isso está no texto. E foi isso que ela fez. E depois que Boaz já estava com o coração alegre, ele se deitou, dormiu, ela deitou embaixo dele. E quando ele acordou de madrugada, viu aquela mulher lá e falou: né, quem que é você? Ficou espantado. Ela falou: sou Ruth. E aí Ruth já diz para ele: estenda a tua capa. Esse estender a tua capa é quase um pedido de casamento. Era um pedido de que ele exercesse também o seu direito de levirato. E aí Boaz fala: beleza, tudo bem, eu quero também. Né? Boaz ficou contente, porque o texto diz que Boaz já era um tiozão e Ruth era uma moça nova e bonita. Né? Então ele ficou alegre com essa situação. Falou: mas tem um parente que é mais próximo, mas amanhã eu vou resolver isso. Então você sai ainda quando tiver escuro, vai para sua casa, leva um pouco aqui da cevada e amanhã eu resolvo isso. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, Boaz se encontrou com esse resgatador que era mais próximo, falou para ele: ó, tem essa situação,
você está na minha frente, você tem que comprar. Ele falou, tudo bem, eu compro. Mas quando você comprar, você tem que casar com Ruth. Ele falou, aí já para mim não dá. Não por causa de Ruth, mas isso ia alterar toda a sua questão de herança e de propriedade. Então, de forma financeira, ele ia ter prejuízo. Então, ele não quis. Aí, então, Boaz exerceu o seu direito de levirato e casou-se com Ruth. E a história teve final feliz. Essa, sim, não é um conto de fadas. Uma história real de final feliz. Não é um conto onde a sorte esteve presente, mas é uma história onde o Deus soberano guiou, direcionou. E aquela que era estrangeira veio para a linha de descendência de Cristo Jesus. Isso se chama graça. Graça é uma coisa muitas vezes incompreensível, porque as pessoas olham de fora e falam, não é justo, não está certo. Como que Deus pode perdoar um cara ruim, um criminoso? Isso não é justo. Não é, para os olhos do mundo, mas é graça e misericórdia. Muitas vezes nós pedimos a justiça para o outro, mas queremos a graça de Deus para nós. Mas a graça de Deus, Ele dá a quem Ele quiser. E essa mesma graça é uma graça que nos atinge e tem nos atingido. E essa mesma graça é uma graça que pode transformar as situações da sua vida. E se você está sem expectativa de que algo de bom venha acontecer, de que as coisas não vão mudar, saiba que o Deus soberano, o Deus que está no controle, o Deus de graça e misericórdia, quando colocamos a nossa vida nas mãos dEle, é um Deus que transforma, é um Deus que muda, é um Deus que abençoa. Você quer entrar nessa história, que é a história de Deus para a sua vida? Entregue-se a Ele. Coloque a sua vida a Ele. Comprometa-se com Ele. Seja fiel e leal a Ele. E deixe que Ele atue, transforme, mude, abençoe a sua vida. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.